Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui para gravar mais esse devocional abençoado, para que o Senhor venha nos dar direcionamento e para agradecer ao Senhor pelo presente ganhado hoje, que é o nosso dia de hoje. Se estamos de pé, se estamos nos preparando para trabalhar ou já saímos para trabalhar, fomos presenteados com mais uma chance, com mais um dia, mais uma oportunidade para sermos melhor, para fazermos melhor, porque podemos estar cada dia mais perto do Senhor, porém precisamos oferecer o nosso melhor somente para Ele, somente na presença dEle. Ou fazemos o nosso melhor, ou então estamos aqui andando ao léu sem fazer nada, porque fomos criados para um propósito, para adorar e servir ao Deus Todo-Poderoso, somente a Ele e mais ninguém, porque Ele não divide a glória dele com ninguém. E a palavra do Senhor hoje vem nos dizer o quê? Aqui em Levítico 6, 12 e 13 está escrito assim, ó. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. E por que eu estou dizendo que é desta maneira que temos que fazer? Porque se nós queremos alcançar alguma coisa na presença do Senhor, nós temos que entender que é preciso manter a chama acesa. Como manter a chama acesa? Colocando lenha todo dia. Que tipo de lenha? Oração, leitura da palavra do Senhor, devocional, tempo de qualidade com o Senhor. Não é ir para o serviço ouvindo louvor, não é ir para o serviço ouvindo uma palavra de qualquer maneira, não. É tirar um tempo especial para o Senhor. Não que o Senhor não receba o que você faz durante o dia, pelo contrário, nós temos que estar com o Espírito ligado ao Senhor sempre em oração, todos os momentos, sim, porque a palavra de Deus diz que a gente deve orar sem cessar, e orar sem cessar é estar ligado no céu, nas coisas do Senhor todo momento, mas a chama do Espírito precisa ser a cada dia feita a manutenção dela. E como nós fazemos a chama do Espírito estar cada dia mais ardendo em nós, colocando lenha, lendo a palavra, buscando ao Senhor, dizendo para Ele que nós precisamos dEle, que nós necessitamos dEle, que é somente Ele quem cuida de nós e que somente Ele faz infinitamente mais por nós. Então, o Senhor, Ele cuida de nós dos mínimos detalhes, que nós venhamos ter esses detalhes por detalhes, que nós venhamos ter o mesmo cuidado de orar, de jejuar, de estar lendo a palavra, meditando na palavra, ouvindo um louvor e cantando o hino da harpa, sim, mas com tirado esse tempo especial somente para Deus, não aquela coisa de qualquer jeito, de qualquer maneira, não. Temos que tirar um tempo e ler a palavra, meditar na palavra, orar e dizer para o Senhor o quanto nós o amamos. Porque e isso tem que ser todos os dias. Porque se o seu marido está do teu lado e você começa a deixar ele de qualquer jeito, logo você vai fazer o quê? Ser trocada. Porque o povo no mundo tem um ditado que diz muito sobre relacionamento, que é o quê? Aquele que não cuida, perde. O que não... Como é que eles dizem? Eles falam assim, ó, quem não dá assistência abre a concorrência. Por que se você não dá assistência? Você não está cuidando, você não está botando lenha no teu relacionamento, você está deixando de qualquer jeito, está deixando a desejar. E aí? Tudo tem Deus, gente, tudo. Ah, mas eu faço isso para Deus, meu marido não tem tempo. Está fazendo errado.
Deus não está recebendo nada do que você está fazendo. Porque a sua primeira igreja é a sua casa. A sua primeira igreja é a casa que nós moramos. É esta casa aqui, não é o nosso coração só que é casa, que é morada e habitação do Espírito Santo. E outra, ele só habita se eu sou a mesma aqui, ali e lá. Como assim? Eu sou a mesma aqui dentro, quando eu estou na igreja, quando eu estou em casa e quando eu estou na rua ou no trabalho. Por que eu estou dizendo isso? Não adianta sermos bons cristãos dentro da igreja, sermos péssimas esposas, péssimos maridos, péssimos filhos lá em casa. Não cuidamos de nada, não fazemos nada, não damos manutenção em nada. E isso não adianta, não adianta. Por quê? Porque eu estou perdendo tempo. E por que eu estou perdendo tempo? Porque eu não estou cuidando da minha fogueira, ou melhor, eu não estou cuidando do meu altar. Porque a manutenção do altar quem faz é o sacerdote. E dentro da sua casa, se você é mulher e mora sozinha, você é o sacerdote. Se você tem esposo, ele é o sacerdote. Então cuide do seu sacerdote. Dê honra a quem tem honra, independente do lugar que você está. Pare de querer bajular pessoas dentro da igreja ou no seu trabalho e se esquecer da sua família. Tire os seus melhores copos, suas melhores taças, seus melhores talheres para os seus, porque eles são especiais, não as visitas. As visitas vêm de vez em quando. Não que você tenha que oferecer de qualquer jeito, nós temos que ser bons anfitriões. Mas se não somos bons anfitriões, nem mesmo com os de casa, vamos estar maquiando, ou melhor, mostrando uma coisa assim como na internet, o que não é verdade. Então, temos que ter muito cuidado com a nossa casa. Temos que cuidar, temos que botar lenha, temos que dar manutenção sempre. E a outra, para alcançarmos algo do Senhor, para ganharmos o prêmio da soberana salvação, ou um prêmio que dura para sempre, que é para a eternidade, nós só recebemos o prêmio quando nos preparamos e não desistimos. Em 1 Coríntios 9, 24 e 23 está escrito assim: corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. E qual é essa coroa? A coroa da salvação, a coroa que Cristo nos deu direito quando ele veio para os seus e os seus o rejeitou. Então o Senhor mandou buscar todos aqueles que estavam pelos valados, desprezados, humilhados, lançados em vícios, todo arrebentado, assim como eu e como muitos e muitos e muitos aí que o Senhor já resgatou. Então o Senhor, ele nos deu esse direito. Vamos parar de ser hipócritas e vamos mostrar para o Senhor que nós o amamos e que nós valorizamos. Então, se nós temos que nos preparar todo o tempo para correr ou para conquistar algo, então nós temos que fazer da mesma maneira para conquistar a nossa salvação. A nossa salvação é uma conquista diária. Todos os dias temos que estar preparado. Não espere ficar velho, porque você pode não ficar velho. O Jesus pode te chamar amanhã, hoje, daqui a pouco, na hora do almoço, antes da janta. Então, não há um tempo, quem sabe o tempo cronos somos nós, mas Deus não se limita ao nosso tempo cronos. Ele cuida de nós porque ele tem o tempo ilimitado. Então o Senhor, ele diz para nós assim que o tempo é dele, a hora é dele. Então que nós temos que estar revestidos com a armadura lá de Efésios
capacete, couraça, espada, escudo, sapatos do Evangelho para estarmos fortalecidos e corrermos atrás da nossa bênção, alimentar, como aqui em Levítico, a nossa chama do Espírito, manter o altar organizado, limpo e a chama ardendo, glorificando e exaltando o nome do Todo-Soberano, porque só Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração. De que maneira você tem tratado o Senhor? Você já o convidou para estar do lado de dentro da sua casa? Ou você o coloca de fora porque tem vergonha de como você é dentro de casa? Você grita, você xinga, você faz, você acontece. Pecar, gente, eu não estou dizendo que estamos isentos do pecado, porque o próprio Jesus diz: filhinhos, não pequeis, porém se pecais, tendes um advogado fiel, Cristo. Então o próprio Jesus Cristo nos disse isso. Ele é advogado ainda. A gente estamos sujeitos às paixões do mundo, a gente está sujeito a errar a todo tempo, a gente está sujeito a falhar, a cair, levantar e assim por diante. Mas nós temos que ter um coração voltado ao Senhor e assim como Davi, nos lembrar de quem realmente manda, quem realmente tem o nosso coração e dizer para o Senhor: Senhor, pequei contra ti, mas tem misericórdia de mim, não permita que o homem venha me destruir, mas que seja o Senhor a tratar comigo. Então que o Senhor Jesus te visite, que o Senhor Jesus te alcance e que a graça dele e a misericórdia dele venha te cobrir, porque o Senhor tem prazer em cuidar de cada um de nós. Não é desta maneira que você quer, não é de qualquer jeito. Deixa Jesus entrar, fazer uma limpeza, tirar tudo que te desagrada. Dê manutenção. Muitas das vezes nós nos esquecemos que para comprar algo a gente precisa trabalhar e ter o valor, ou então ir lá e negociar para conseguirmos. Para alcançar do Senhor a graça e a misericórdia dele, nós precisamos de tão pouco e ainda assim mesmo não fazemos. Somos miseráveis, inúteis. Estamos aqui na terra e quando devemos e não estamos fazendo o que agrada ao Senhor. Tudo que o Senhor quer é que a gente mantenha a chama acesa, mantenha o altar em chamas. Quando há necessidade de permanecer em chamas o altar, o único fogo que nunca deve ser apagado é o fogo do altar de Deus. Deus fiel, aleluia, Jesus. A palavra de Deus afirma que devemos ser fervorosos, devemos ser cheios da graça e do Espírito Santo de Deus. Que o Espírito Santo continue sempre ardendo em nosso coração, como um fogo que mantém o altar em chamas. Hoje o Senhor quer te dar esta direção, esse direcionamento. Corra, trabalhe, persista, mas não se esqueça que o Senhor tem que estar em primeiro lugar. Tudo que você quer alcançar na vida, você precisa de um objetivo. Mas para alcançar a sua salvação, não é diferente. Você precisa de foco. Se você não tem orado, volte a orar. Se você não tem jejuado, volte a jejuar. Se você não tem lido a palavra, volte a ler.
Se você não tem buscado ao Senhor e sido grata pelo pouco que Ele já te deu, pelo que você tem, então seja grato. Comece agora. Dê o seu melhor para Deus, da mesma maneira que você tem dado para as pessoas que não te valorizam. Mantenha, aleluia, Jesus, o seu foco. Não desista jamais. E saiba que o seu altar precisa estar sempre limpo, bem cuidado, porque o Senhor, Ele é criterioso quando Ele diz o quê? Olha, presta atenção direitinho que o Senhor diz, ó. O fogo, pois, sobre o altar arderá, não se apagará, mas o sacerdote acenderá, colocará lenha cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará as gorduras e ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente, não se apagará. Então o Senhor gosta de tudo limpo, organizado. Deixe o Senhor fazer uma limpeza. Deixe o Senhor tirar tudo que tem te atrapalhado. Eu já disse isso hoje, esta semana, e volto a repetir. Deixe o Senhor entrar e tirar tudo que tem te amarrado, que tem te travado, que tem te impedido de alcançar algo maior. Deixa Ele, coloque lenha nessa fogueira e faça essa chama queimar continuamente. Receba do Senhor essa direção. O Senhor hoje está te dando uma bênção maravilhosa, está te dando um direcionamento poderoso, porque Ele te ama. A palavra do Senhor é poderosa. A palavra do Senhor é que limpa. O Senhor Jesus é médico dos médicos, Senhor dos senhores, e está dizendo: vou eu entrar, estou batendo a porta. Se você me permitir, entrarei. Aleluia. Sentarei na sua mesa e cearei contigo. Sentar à mesa não é para qualquer um. Sentar à mesa é comunhão. E tem que ser com pessoas especiais, não com essas pessoas que você tem permitido estar dentro da sua casa, da sua vida, destruindo a sua comunhão, afastando você de tudo que é bom. Jogue para fora todas essas pessoas, todas essas amizades, coloque elas porta fora e convide Jesus para estar na sua mesa. Receba do Senhor esta bênção, em nome de Jesus, pois o Senhor te ama. Beijo no seu coração, até amanhã para o próximo devocional.